E aí, galerinha, suave? De boa? Meu nome é Boniek Xavier e eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns aspectos jurídicos e políticos acerca dessa que é uma pandemia de nível global, o coronavírus. Não se esqueça de curtir e compartilhar se você gostar desse vídeo. A eclosão de diversas epidemias que nós tivemos ao redor do mundo nas últimas décadas, como o influenza, o H1N1, o ebola, a gripe suína, foi responsável por fazer a OMS revisar a RSI, o Regulamento Sanitário Internacional, para que ele pudesse promover políticas de contenção dessas epidemias e houvesse uma maior articulação internacional no enfrentamento delas. O Brasil teve um papel fundamental na elaboração dessas diretrizes, muito por causa do peso político e institucional que tem o Sistema Único de Saúde, dado o seu reconhecimento como uma experiência exitosa em caráter internacional. Acontece que o Brasil, apesar de ter sido um ator importante na atualização dessa legislação internacional, não atualizou a sua própria legislação interna. E foi necessário que a Covid-19 se espalhasse rapidamente e demonstrasse toda a sua potência destrutiva para que em 6 de fevereiro de 2020 nós aprovássemos a Lei 13.979, que define casos como quarentena que não eram antes previstas na nossa legislação. A legislação já previa os casos de internação compulsória, nos casos de transtorno mental e de dependência química, sendo que as leis que as previam eram específicas para esses casos. Então a gente precisaria fazer uma interpretação conforme o caso concreto para aplicar essas leis à Covid-19 e a tentativa de impedir a sua propagação. Com a aprovação dessa nova lei, nós temos agora um mecanismo jurídico específico e próprio para conter a propagação do coronavírus. Por isso que o coronavírus é um desafio para a saúde pública, porque ele necessita justamente da quarentena, uma separação, uma segregação de pessoas e coisas que estejam eventualmente infectadas daquelas que não estejam, para dificultar a propagação da doença. Não necessariamente a gente precisa internar essas pessoas, embora a gente interne em alguns casos extremos em que ela esteja apresentando sintomas muito contundentes, mas não é uma necessidade para fins de política pública de não propagação da doença. E esse é o grande desafio de política pública que será encarado pelo nosso Sistema Único de Saúde, que tem o dever constitucional de gerir territorialmente e populacionalmente a saúde pública no Brasil de modo gratuito, integral, universal e igualitário. É o nosso sistema que promove e recupera a saúde, justamente por todas essas virtudes que ele tem de ser universal, integral, gratuito, que nós encontramos aqui também a sua vicissitude, pois nós não temos recursos para todas as demandas que já existem e principalmente aquelas que virão nas próximas semanas decorrente da Covid-19. Em situações normais, com investimentos regulares ou até mesmo ideais, já seria bastante complicado lidar com o problema do Covid-19, tendo em vista o crescimento exponencial de pessoas que terão que utilizar o sistema público de saúde nas próximas semanas. Acontece que há 3 anos foi aprovada a emenda constitucional que instituiu um teto de gastos e, como um efeito decorrente diretamente dessa emenda constitucional, nós tivemos o desinvestimento, 9 bilhões de reais que não foram investidos em saúde pública. Ou seja, nós temos muito menos capacidade para lidar com esse problema da Covid-19. Some-se a isso o fato de nós já estarmos em recessão econômica, em uma crise política e econômica que já se arrasta há 5 anos. E nós ainda por cima estamos sendo governados, geridos por um presidente da República
que não tem a envergadura moral nem a responsabilidade institucional para nos guiar e nos demonstrar caminhos para superar essa crise na saúde pública. As condutas políticas adotadas pelo presidente da República nos últimos dias, diante do problema coronavírus, deixaram claro para o Brasil e para o mundo o irresponsável delirante que o presidente Bolsonaro é. Assim como disse aquele haitiano, você não é mais presidente da República. Nós temos uma situação em que o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ao invés de se reunirem com o mandatário da nação, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, o ignoram para se reunirem com o ministro da Saúde, o Mandetta, que é aquele que de fato está respondendo hoje como mandatário, como representante do governo, como o chefe do Poder Executivo na área da saúde, a despeito da própria atuação de Bolsonaro, que só age para jogar para a sua própria plateia delirante à extrema-direita. Essa é uma demonstração clara, cabal, de que os desafios que nós temos pela frente nas próximas semanas de saúde pública, que já seriam de grande dificuldade, serão ainda mais contundentes, ainda mais profundas. Nós não temos direcionamento, nós não temos recursos, nós temos até legislações que nos impedem, nos dificultam a solução, o investimento. Porém, é essa a nossa situação. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Um cheiro, um abraço e um amasso. Tchau!